Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal e meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like nesta bagaça, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então eu dependo do like de vocês. Hoje eu estou vindo trazer para vocês uma peça muito legal que foi bastante pedida nos comentários de outras peças, tá? Não dá para me falar o nome de todas, porque se eu falar o nome de uma, vai perder outra. E ela foi eu dei uma olhada nos comentários, foi a peça mais pedida, que é um batimão. E as meninas estão me pedindo um batimão diferente, um batimão simples e que dê para colocar no fogão e na geladeira. É mole. Isso é mole para nós. Hoje nós vamos fazer esse batimão aqui, ó. Ele, gente, é super bonitinho, fácil de fazer, gasta pouco material, é um quadrado, ó. Na verdade é um quadrado de tecido para pano de prato. Você pode fazer com tecido atoalhado também, tá? E tiras de tecido, cianinha e pronto. Você faz um belíssimo batimão para você colocar na sua cozinha, final de ano. Quem vai arrumar a cozinha, ó. Ele na geladeira é ótimo, porque quando você vai abrir a geladeira tem aquelas mãozinhas sujinhas e mãozinha molhada, seca a mão. E no fogão também é super prático. Só que ele só funciona para puxadores horizontais, puxador deitadinho, tá? Ele é para um puxador deitado. Fácil de fazer, no final do vídeo tem sugestão de preço. Beijo, gente. Fiquem com Deus e vamos trabalhar, meninas. Então, gente, para fazer esse nosso batimão, nós vamos precisar só desse material aqui, tá? A priori. Um tecido para pano de prato, vocês podem também utilizar um tecido atoalhado, ok? Esse aqui é um quadrado de 44 por 44 centímetros. Nós vamos precisar, para fazer o barrado dele, 2 tiras de tecido de 8 por 46. Por que 46? Ele tem 44, então a gente vai deixar uma margenzinha para depois a gente refilar e ficar certinho, tá? E vamos precisar também de uma cianinha. Essa aqui é a cianinha média. Tem uma que é grandona e outra bem fininha. Aquela grandona, se você tiver, dá para usar, fica bem bonito. Mas a pequenininha não. Então, aqui eu só tenho a média, porque onde eu moro eu não encontro aquela mais larga, tá? E a média dá para fazer e fica bem delicado. E nós vamos precisar também de um quadrado de tecido, o mesmo tecido que eu estou utilizando no barrado, tá? Pode ser um outro tecido também, isso vai do gosto da artesã. É um quadrado de 15 por 15. Nós vamos preparar primeiro os nossos barrados e essa parte aqui, depois a gente estabiliza. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é guardar isso aqui, tá? Vamos começar pelo nosso quadrado aqui. Esse nosso quadrado dá para fazer, eu estou utilizando tricoline, dá para fazer só com tricoline. Mas eu prefiro estabilizar ele, estruturar ele, tá? Então eu vou colocar ele aqui em cima de um outro tecido. Esse tecido aqui é um sarja, mas vocês podem utilizar o jeans,
Vocês podem utilizar um outro tricoline liso que vocês podem utilizar, tá? Feltro para estabilizar aqui. Se vocês não tiverem, se vocês tiverem manta, mas a manta acaba encarecendo mais. O ideal é assim, esses restos de tecido, tá? Porque não precisa ficar muito duro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabilizar ele, eu vou utilizar cola de tecido. Eu vou passar a cola de tecido aqui e depois estabilizar ele nesse tecido e cortar. Aqui. Aí você vai me perguntar assim: qual cola de tecido você usa? Qual marca? Gente, a marca que vocês quiserem, tá? Uma que seja de qualidade, que vocês confiem. Tá prontinho aqui. Agora nós vamos lá para a máquina colocar a nossa cianinha. A cianinha vai ser colocada nessa e nessa direção, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai estabilizar ela aqui, ó, gente, na beiradinha do tecido. Então ela vai encostar na parte da frente mesmo, tá? A frente para cima. Você vai colocar a sua cianinha aqui, ó, na beiradinha do tecido, ó. Ela vai ficar aqui na beiradinha do tecido e você vai vir costurando no meio dela, ou seja, aqui, ó. A costura vai vir aqui, tá? Aonde termina a ondinha. Eu já costurei, tá vendo? Ó, uma lateralzinha. A costura, ela tá aqui nessa direção e a costura tá feita no meio, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? A outra tem que vir aqui, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui, ó, a costura tem que vir aqui, né? Então, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês fazer assim, ó. Vocês vão vir com essa cianinha aqui e vão encaixar ela aqui, ó. Continuando ela está na beirada do tecido, tá? E vão fazer a costura aqui do mesmo jeito que fizeram na outra extremidade, mas ela encaixadinha aqui. Eu acho que vocês vão ter mais facilidade de fazer assim do que fazer dobrando, tá? A mesma coisa. Aqui, meus amores, tá? Só refilar agora o excesso, ó. O excessozinho. Essa partezinha aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos virar para lá. O que nós queremos? Isso aqui, ó. Nós vamos virar essa partezinha para cá e vai ficar aparecendo só a ondinha, tá? Então, nós vamos virar, passar e vincar. Como é que fica? A pontinha fica direitinha, tá vendo? Do jeito que eu fiz emendando. Não tem errada, gente. Dá pra fazer e fica bem bonitinho, tá? Aí fica assim. Deixa eu botar aqui o fundo branco pra vocês verem como é que vai ficar, ó. Tá? Vamos reservar essa parte. Agora chegamos à hora de de ajeitarmos o nosso barradinho, tá? Tá aqui o tecido. Nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos botar o nosso barrado, os dois barrados de 8 centímetros, aqui encostadinho com o avesso para cima, porque nós vamos precisar marcar ele, tá? Então, bota uma parte aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem direito. Peraí. Bota aqui na beiradinha. O tecido estando passadinho direitinho. Deixa eu virar assim para vocês
saberem o que eu vou fazer. E em L também, tá? As duas extremidades formando um L. E aqui também, ó. Deixa eu chegar esse aqui pra cá. Essa parte aqui, ó, rente, tá? O tecido tá maior, mas essa parte aqui que nós queremos ela rente. E essa parte aqui, também queremos ela aqui, ó. Rente direitinho. Ó, procura botar rente ao tecido. E desse lado também rente, tá? Dessa quinazinha aqui, ó. Dessa quinazinha aqui. Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem isso. Dessa quinazinha aqui. A essa nós vamos fazer um risco. Cadê? Eu vou botar aqui a minha régua. Ó, dessa quinazinha aqui, onde o tecido se encontra, até o biquinho. Eu vou riscar aqui com o meu sabonete, porque o tecido é escuro. Apesar que acho que nem assim não dá pra vocês verem. Deixa eu riscar aqui com o lápis pra ver se vocês vão conseguir enxergar, gente. Eu tô riscando aqui com lápis. Eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem aqui. Ó, aqui, tá? Nessa diagonal tem um risco. Não sei se dá pra vocês verem. Aí agora o que nós vamos fazer, ó? Olha, meus amores. Aí aqui, deixa eu... Agora posso abaixar aqui. Aqui, vocês vão ver, eu botei, ó, frente com frente, quina com quina, direitinho, bonitinho. E aqui, eu não sei se dá pra vocês verem, tem um risco, tá? Então, nessa parte aqui, ó, não é a parte da quina, não. Essa parte aqui, nós vamos marcar o tamanho da cianinha, beleza? Então, você vai vir aqui com a sua cianinha. Eu não vou dizer o tamanho, porque eu não sei o tamanho da sua cianinha aí. Depende muito da cianinha que vocês comprarem. Você vai colocar ela rente aqui, ó, e aqui ela vai fazer, você vai fazer um risco. Eu acho que não tá dando pra vocês verem. Espero que sim, ó. Tá? Ó. Não sei se dá pra vocês verem o risquinho aqui. Então, nós vamos costurar, ó, desse risquinho que nós fizemos, daqui, nós vamos costurar, dar o retrocesso bonitinho aqui, e vamos costurar em cima desse risco, até aqui na quina, tá? Retrocesso no início, retrocesso no aqui, ó, final, costuradinho em cima do risco. Nós vamos cortar aqui uma margem mais ou menos de 1 centímetro, 0,75, uma margenzinha, tá? Cortamos. Tá aqui costuradinho e a margem, beleza? Aí agora o que nós vamos fazer, ó? Virou aqui, nós vamos passar essa costura aqui aberta. Mas antes de passar ela aberta, eu vou cortar esse bico, que sempre fica um bicozinho aqui, tá? Eu vou cortar ele. Ó, nós vamos passar essa costura aqui aberta, para o tecido ficar direitinho. Deixa eu virar aqui o cantinho para vocês, ó, tá? Essa pontinha aqui não precisa ser aberta não, porque depois nós vamos dobrar ela. Aqui, ó, ficou esse canto aqui, ó, beleza? E aqui é a região que é do tamanho da nossa cianinha, que nós não costuramos, tá? Por que nós não costuramos? Porque nós vamos colocar a nossa cianinha, como nós colocamos lá naquele barrado, nós vamos colocar ela aqui. Aí aqui, ó, tem, olha aqui, esse tecidinho, essa parte aqui, nós vamos colocar ela do jeito que nós colocamos lá, ó, aqui, na beiradinha do tecido,
e vamos vir costurando toda ela no meio, para poder, quando dobrar, virar aquela partezinha bonitinha, tá? Então, nós vamos costurar ela aqui, costurando no meio. Depois, nós vamos vir para esse lado aqui, desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Tá costurado, né? Por isso que a gente deixa aquela aberturinha do tamanho da nossa cianinha, beleza? Agora, o que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos ali, nós vamos fazer aqui. Nós vamos dobrar pra cá, pra mostrar só a ondinha, tá? Passar e vincar. Aqui, nós vamos cortar, é claro, o excesso, beleza? Aí tá aqui, ó, fica assim, um L, tá? E essa quina fica bonitinha desse jeito que tá aqui, ó. Ó. Tá? A traseira fica desse jeitinho aqui. Beleza? Agora nós vamos estabilizar esse barrado no nosso tecido do puxa-saco. No nosso tecido do batimão, tá? Que é esse tecido da sacaria aqui. Vocês podem utilizar também o tecido atoalhado. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu botar aqui a quina para vocês verem esse detalhezinho aqui da quina, tá? Ó. Então, é assim. Nós vamos botar ele com o avesso para cima. E nós vamos encaixar essa pontinha nessa pontinha aqui. Então, a costura tem que ficar direitinho aqui no meio, tá, gente? Ó. A costurinha tem que ficar aqui no meio. E nós vamos alfinetar essas duas desse jeitinho aqui, tá? O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos fazer um pezinho de máquina. Um pé de máquina é o quê? É você pegar lá na sua máquina o seu pezinho da máquina. Ó, aqui é a beirada do tecido. Você vai começar aqui, ó, com a beirada externa do pezinho da máquina, sempre estabilizando ela, para que ela fique na beirada do tecido. Vem costurando. Quando chegar aqui, nessa pontinha aqui, você vai parar com aqui, ó. Você vai parar com a agulha abaixada, girar o seu tecido e continuar costurando nessa extremidade e retrocesso lá na outra lateral. Tá aqui costuradinho na beiradinha. Eu vou dar uma refilada, diminuir essa margem aqui, mas isso é indiferente, tá? Ó, aqui na quina nós vamos cortar para na hora de virar não ficar muita coisa de tecido, tá? Aqui a quinazinha, nós cortamos essa pontinha aqui, tá? E agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Virar essa partezinha pro lado de lá. Aí tá aqui, ó, gente, todo alfinetadinho. Nós vamos vir rebatendo essa costura aqui, tá? Se você tiver algum ponto decorativo, pode utilizar, que fica bem bonitinho. E rebatendo essa costurinha aqui, ó, na beiradinha. E o nosso barrado vai estar pronto. Já costuradinho, bonitinho. Eu fiz aqui na beiradinha um ponto que tem na minha máquina, que é o ponto de festonê. Mas se a sua máquina só tem um ponto de casear, não tem problema. Você pode fazer no ponto de zigue-zague também. Se você não tem nenhum ponto decorativo, só tem um ponto reto, também não tem problema. Você pode colocar o ponto reto largo, que é o ponto de pesponto. Quando você fizer, eu quis que a minha linha aparecesse.
eu botei a linha que eu vou fazer o caseado do Pet Aplique, que é a linha cobre, tá? A cor, né? Cobre. Mas na linha da bobina continuo branquinha, porque eu não quero que apareça atrás, beleza? Eu cortei aqui os excessos, o tecido que sobra. Aí ficou assim, ó, tá? A pontinha do meu batimão desse jeitinho aqui. Nessa lateral daqui vai ficar, ó, deixa eu puxar pra cá. Vai ficar assim, tá? Essa cianinha, a partir da cianinha pra baixo. Só que nós vamos costurar de uma forma diferente. Quem acompanha o canal já sabe a forma que é a janelinha, tá? Que eu chamo de janelinha essa técnica. Ó, vai ficar assim, beleza? A cianinha pra baixo, o biquinho pra baixo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma marcação, que é o quê? De quina a quina, nós vamos marcar aqui, ó. Aqui de quina a quina. E aqui também, tá? Então, eu sei que o meio desse quadrado é aqui. Do meio para cá, eu vou marcar 6 centímetros, tá? Do meio para lá, mais 6 centímetros, tá? Do meio para cá, 6, beleza? Aqui nós vamos fazer, entre esses 6 e esses 6 aqui, nós vamos fazer um retângulo de 1 centímetro. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma... Deixa eu pegar aqui, acho que aqui vai dar para vocês verem melhor. Aqui, ó, nós vamos marcar meio centímetro para cima e meio centímetro para baixo, tá? De vocês visualizarem isso aqui, ó. Daqui para cima meio centímetro e daqui meio centímetro também, tá? Ó. Aí agora nós vamos unir. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó. Ah, agora acho que tá dando para ver. Ó. Dessa linha aqui para cá meio, meio. Aqui para cá meio, para cá meio. Então ficou um risco de 1 centímetro. Agora nós vamos juntar isso aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Desse jeitinho aqui, ó, tá? Aqui, se você quiser, você pode arredondar. Eu prefiro, para não ficar quinas, tá? Porque a quina, na hora de desavessar, ela não fica muito legal. Então, vou dar uma arredondada. Vamos alfinetar, tá? Tá alfinetadinho. Nós vamos fazer uma costura em cima do risco, tá? Em cima desse esse retângulo assim meio arredondado nas pontas. Em cima tá aqui, ó, gente, costuradinho, tá? Costurada aqui, nós vamos recortar deixando uma margem pequena. Nós vamos criar uma janelinha nesse meio desse retângulo aqui cortado, tá? Ó, desse jeitinho aqui, ó, criou-se uma janelinha aqui, tá? Aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui, vamos colocar aqui pra dentro, virar ele pro lado de lá, tá? E tá aqui, ó, meus amor, tá? Ficou assim. Eu já dobrei, alfinetei aqui nas laterais, passei direitinho, já tá aqui todo bonitinho, direitinho, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer uma costura aqui, ó, prendendo só aqui.
Aqui ainda não, porque nós vamos fazer a bainha lateral, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma bainha, costurar isso aqui, tá? Rebatendo essa costura. Vamos fazer uma costura também aqui em volta. Aqui, meus amor, tá? Eu fiz o mesmo ponto que eu fiz nessa lateralzinha aqui, eu fiz aqui, tá? Que é um ponto que combina muito com a cianinha, as voltinhas da cianinha. Tá aqui, todo bonitinho. Essa parte desse acabamento aqui, ó, nessa lateral e nessa, veja bem, vocês podem colocar um viés aqui, podem colocar um viésinho do próprio tecido ou um viés que combine com essas cores, tá? Eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou fazer uma bainha estabilizando e depois venho com a cianinha para ficar as voltinhas da cianinha assim, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Nós vamos... Deixa eu tirar aqui esse alfinete. Nós vamos dobrar aqui meio centímetro, passar e vincar. Desse jeitinho aqui, tá? Passei e vinquei. Vou lá pra máquina, vou fazer uma costura aqui, ó, na beiradinha. A costura é bem na beiradinha, tá? Quando eu vou fazer essa costura na beiradinha e depois vou cortar o excesso. Aqui, ó, gente, tá costurado bem na beiradinha. Eu acho que dá pra vocês verem, bem na beiradinha. Então, agora nós vamos cortar esse excesso aqui, ó. Cortou na beiradinha do meio centímetro. Agora, corta esse excesso aqui. Ó. Tá? Rente a costura. Então, tá aqui, ó, gente. A mesma coisa que eu fiz de um lado, eu fiz desse outro aqui, tá? E ficou assim, uma bainha bem pequenininha, que é quase uma proteção do tecido, tá? Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa cianinha, o mesmo trabalhinho que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui na beirada. No lado da frente do tecido, o tecido para frente, para cima, nós vamos colocar aqui a cianinha, nessa beiradinha aqui, ó. E vamos conservar ela sempre na beiradinha. Vamos costurar aqui, ó, no meio. Do jeito que nós fizemos aqui, tá? De um lado aí tá aqui, e de outro. Toda ela costuradinha. Você pode ver que tá aqui, ó, na metade. Então, o que nós fizemos aqui e aqui, nós vamos fazer com essa parte aqui. Nós vamos virar pra cá. O avesso vai ficar assim. E aqui na frente vai ficar assim. Só essa partezinha aqui aparecendo, tá? Vamos passar, vincar direitinho. Aqui eu fiz assim, ó, não fiz biquinho. Eu fiz até aqui, cortei e emendei, tá? Então, vai ficar bonitinho assim, ó. Aí vai ficar assim, tá? Nas duas, nós vamos fazer esse trabalhinho aqui nas duas laterais. Aqui nós vamos passar uma costura. Essa região aqui, onde tem a cianinha, essa aqui, onde também tem uma cianinha, é claro que ela vai ficar mais grossa. Então, na hora que você for costurar aqui, procura fazer fazer o ponto manual, tá? Ajuda a sua máquina, respeita a sua máquina, para que não tenha problema nenhum. Aqui, gente, tá aqui já prontinho o nosso batimão, tá? Ele é isso aqui. Aí é o seguinte, aqui eu vou fazer um pet aplique. E vou fazer um pet aplique aqui, tá? Nessa quina. Porque como ele fica assim, essa quina aqui é que aparece mais, tá? Vou fazer um pet aplique de pimenta. Fiz um desenho, só que eu fiz um desenho dessa mesma pimenta aqui, tá, gente? Igual essa pimenta aqui. E cortei no papelzinho o tamanho que eu queria, tá? Mas se vocês forem no Pinterest, gente, o Pinterest,
ele tem todo tipo de molde. Então você vai no Pinterest, lá no seu computador ou no seu celular, entra no Pinterest e clica naquela lupazinha que tem, que é de pesquisa, clica ali e escreve risco para pet aplique de pimenta, de pera, de maçã, de banana, de xícara. Vai aparecer vários, você vai escolher o que mais te interessar. Se você não quiser imprimir, não tem problema. Se você tiver no seu computador, é só você ir aumentando o tamanho, do tamanho que você queira, bota uma folha em cima e risca por cima levemente, você vai ter o risco. Simples assim, gente, sem complicar muito. Vou fazer só ficou faltando aqui o cor de abóbora que eu não tinha. Eu vou fazer as minhas... Acho que eu não tenho nem um pedaço de cor de abóbora. Enfim, vou fazer as minhas pimentinhas nessas cores aqui, que são as cores que tem aqui, tá? E o caule eu vou aproveitar esse tecido aqui marrom, beleza? Então, vou riscar. São retalhos, como vocês podem ver. Vou fazer uma de cada cor. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, você vai passar. Como é retalho, tá tudo bagunçado aqui. Então, nós vamos passar muito bem passadinho, tá? Tá aqui, ó, as nossas pimentinhas todas cortadas direitinho, tá? Eu fiz também um cabinho para ela. Eu só botei um papel aqui em cima e fiz tipo um chapéuzinho e puxei uma gotinha pro lado. Mas, gente, risco é o que não falta na internet, tá? Eu vou ter que fazer, claro, 3 cabinhos, porque são 3 pimentas. Aqui, gente, então tá? Eu vou colocar aqui, nesse meiozinho, nesse Vzinho aqui, é que eu vou colocar as minhas pimentinhas, tá? Claro que você vai colocar do jeitinho que você quiser colocar aí. Eu vou colocar ela assim, tá? E aqui, depois de elas estabilizadas, eu vou vir com um caule, com o cabinho dela aqui, tá? Como que nós vamos colocar ela? Se você trabalha com com papel termocolante, você vai colocar o seu papel termocolante. Se você trabalha com termocolante definitivo, a película, você vai colocar a película. Eu, de uns tempos para cá, eu tenho trabalhado só com a cola de tecido. Ela é fácil de encontrar no mercado e ela é bem resistente, fácil aplicação, tá? Aí vai ficar assim, ó, gente, tá? Ó, que gracinha. O ideal é você fazer o caseado em toda a beiradinha, tá? Ó, na beiradinha de todas as peças. Se você não tem o caseado aí na sua máquina, o ponto de caseado, eu sugiro que você faça à mão, tá? Se você não sabe fazer caseado à mão, eu vou deixar o link da aula de caseado aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Agora nós vamos para a máquina fazer aqui esse caseadinho aqui. O nosso bate-mão, tá? De geladeira, você pode botar ele na geladeira, no fogão, no puxador do seu armário. Ele é para puxador horizontal, tá? Puxador assim deitadinho. Mas ele fica super bonitinho. Fácil de fazer, gente, não gasta muito material. A minha sugestão de preço para essa peça é R$25. É tranquilo. Se você não quiser fazer o pet aplique, você pode fazer um lacinho de tecido, colocar aqui. Um coraçãozinho vai bem aqui nessa quina, tá? Tudo que você puder fazer para agregar valor à sua peça,
tá de bom tamanho. Ele é fácil, rápido, então espero que vocês tenham gostado. Ah, vou lá no meu fogão para mostrar para vocês como é que eu faço para colocar, tá? Eu vou ver se dá para mostrar direitinho no fogão, porque eu acho que na minha geladeira não vai dar para vocês visualizarem. Então, gente, eu vou colocar aqui no meu fogão, porque eu acho que aqui vai dar para vocês visualizarem melhor do que na geladeira. Eu tentei colocar na geladeira, mas não teve ângulo, tá? Para o meu celular filmar. Você vai colocar assim, ó, gente, tá? Um pezinho aqui. Essa pontinha aqui, vocês vão dar a volta aqui, ó, no puxador. Independente de ser puxador de geladeira, independente de ser o puxador do armário ou aqui do fogão, tá? Ó, ele fica super bonitinho, tá? E tá mexendo aqui no fogão, de vez em quando secar a mão, é super prático, tanto no fogão quanto na geladeira.